Oi, pessoal! Você já ouviu falar de narcisismo? Eu aposto que já. Esse termo ficou muito conhecido nos últimos tempos, a gente vê ele sendo muito usado, a gente está vendo bastante conteúdo sobre perfis narcisistas, dizendo o que é. Mas o que eu pergunto é, você sabe de onde vem esse termo? De onde vem esse conceito? Aqui nesse vídeo eu quero trazer de uma forma bem resumida um pouquinho da história, da construção desse conceito tão importante na psicanálise. Então o Freud, ele era um grande fã de mitologia, especialmente mitologia grega. E o narcisismo, ele é um conceito da psicanálise baseado na interpretação e na leitura que o Freud fez do mito de Narciso, assim como o Édipo também. O que o mito de Narciso traz para a gente? Para a gente entender um pouco mais do conceito, a gente precisa entender do mito. Então, o mito de Narciso, ele vai contar a história de um bebê que quando nasce, os pais recebem uma profecia dizendo que ele seria uma criança linda, muito linda. Mas que para isso ele teria uma regra, teria que seguir uma regra. Ele nunca poderia olhar a própria imagem. E tudo bem. Narciso cresce, é de fato um homem muito belo, desejado por todas as pessoas, homens, mulheres, mas com tanta beleza ele era de alguma maneira um pouco mais arrogante, ele desdenhava das pessoas que desejavam ele. E aí, o mito de Narciso ele se encontra com outro que é a história de Eco. Eco era uma ninfa que, castigada por Hera, a mulher de Zeus, ela vai viver isolada numa floresta. E aí, o castigo dela é que ela não iria mais conseguir falar. Ela só conseguiria reproduzir a última palavra do que a pessoa que falou com ela tivesse dito. É mais ou menos como o eco quando a gente vai em algum lugar, que a gente grita, tô com fome, e o eco responde, fome. Essa era a punição de Eco. E a Eco vivia ali na floresta. Vamos lembrar que as ninfas eram mulheres belíssimas. E um belo dia, Narciso está passando. E a Eco se encanta por aquele homem belo, aquele homem lindo. E ela tenta de tudo chamar a atenção de Narciso, que, pela sua história, não a vê. Ele não olha aquela mulher, ele não consegue enxergar ela. E aí, Narciso passa, ele sente que existe ali alguém próximo e quando ele pergunta, quem tá aí? Eco só consegue dizer, aí. Quem é você? Ela só consegue dizer, você. Então, Narciso, ele passa por Eco e ele não a enxerga. E aí, ele olha no rio e quando ele vê a própria imagem no rio, ele quer tocar, porque ele se encanta por aquela imagem, que é o reflexo dele. Mas toda vez que ele passa a mão na água para tentar pegar, a água dissolve o reflexo dele. Ali, atordoado por essa paixão louca pela própria imagem, que para Narciso ele não sabe ainda que é a própria imagem, ele mergulha nesse rio e morre afogado. Esse é, bem resumido, o mito de Narciso. E é importante trazer o encontro de Narciso e Eco, porque quando a gente vai vir para o conceito narcisista que Freud constrói, é muito além da pessoa que ama a si mesma. Que às vezes a gente escuta um pouco desse lugar narcisista só como é a pessoa que só gosta de si. E gostar de si não é um problema, a gente precisa gostar da gente mesmo. A gente precisa se priorizar. Mas Narciso, no mito dele, o grande dilema de Narciso é que ele não consegue amar o outro. Ele não consegue ver o outro. Ele não consegue se interessar, ter desejo pelo outro. Tanto que Eco fica ali, presa naquele lugar. Ele não a vê. E aí, o mito dele traz essa ideia de que o narcisismo, além desse lugar, que é um lugar mais raso de amar a si mesmo, a gente fala de perfis
que não conseguem se conectar com o outro, ele não consegue amar o outro, ver o outro. O outro é só um eco dele mesmo. O outro é só o espelho dele mesmo. Então, quando a gente pensar sobre o narcisismo, a gente pode e precisa retomar um pouco a origem do conceito, porque a origem do conceito vai trazer um pouco mais de qualidade quando a gente estiver falando desse perfil. Então, hoje eu trouxe isso para vocês pensarem, para trazer um pouco mais de clareza do que é de fato o narcisismo. A gente vai ter, dentro da psicanálise, o perfil narcisista, então o transtorno de personalidade narcisista, que a gente está falando de algo muito mais intenso e muito mais grave porque é difícil de tratar. E a gente tem hoje, na nossa sociedade como um todo, características narcisistas. Então, nem todo mundo que tem a característica narcisista vai ser um perfil narcisista, alguém que está ali dentro do transtorno narcísico. Mas a gente tem características. A nossa sociedade cada vez mais fomenta esse comportamento e valida esse comportamento de individualização. Não só de individualidade, mas da individualização. Então, hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho desse mito de Narciso, que é o que constrói com o Freud. Freud constrói esse conceito a partir do mito, para a gente trazer um pouco mais de luz e informação, até para a gente usar sempre de uma maneira muito mais consciente os conceitos que a gente vê. Certo? Um beijo!